e o conteúdo de hoje chama modelos de cadeia de Markov, ou simplesmente cadeia de Markov. Nesta segunda semana de nossa disciplina de Geometria Analítica e Álgebra Linear, vamos conhecer uma aplicação prática do conteúdo de matrizes, que é a cadeia de Markov. Então, esse conteúdo é um conteúdo que é dado após apresentar as matrizes e também as operações de matrizes. Você já pode começar a entender o que é cadeia de Markov e quais são os objetivos desse conteúdo. Conhecer as aplicações da cadeia de Markov no ramo estatístico, e dentro desses conteúdos, dentro dessas aplicações, existem objetivos específicos dentro da cadeia de Markov, que é conhecer o que é um vetor de estado, que são matrizes de transição ou matrizes estocásticas, e também vetor estacionário. Então, são esses três objetivos que vocês têm que conhecer e assim aplicar o que é cadeia de Markov. Para entender o que é uma cadeia de Markov, vamos às suas aplicações e, de acordo com a aprendizagem, vamos apresentando as principais definições e notações. Mas aqui eu já vou começar com uma questão mais prática e, junto com a prática, a gente vai apresentando os conceitos. Vamos aí a um exemplo para você entender o que são cadeias de Markov. Considere que uma dada população em uma cidade e seus bairros fosse medida a cada ano. Então, imagine você numa cidade onde a população da cidade é medida a cada ano. Então, poderíamos exibir uma população em uma matriz coluna, nesse caso, uma matriz vetor coluna, de porcentagem. Então, imagina você tendo uma população medida em porcentagem. Neste nosso caso, vamos utilizar assim, porcentagem das pessoas que moram na cidade e porcentagem das pessoas que moram no subúrbio. Para este exemplo, considere que atualmente essa população seja de 1 milhão. Então, nesse caso, foi medido, no último censo, que a população de uma cidade tinha 1 milhão de habitantes, sendo 400 mil morando no subúrbio e 600 mil na cidade. Transformando em porcentagem, ou seja, eu tenho que transformar 400 mil, quantas por cento é de 1 milhão, e também de 600 mil, quantos por cento é de 1 milhão. Acredito que vocês saibam fazer isso de diversas formas, tá? Mas uma delas é utilizando a regra de 3. Basta vocês colocarem assim, ó, 1 milhão está para 100%, então 600 mil está para X. Basta vocês multiplicar cruzado aqui, isolar o X, e vocês vão ver que essa porcentagem aqui, que representa esse valor de X, ele vai corresponder a 60%. Colocando em forma decimal, vai ser 0,6. Ou seja, se eu quiser colocar 60% em forma decimal, ele vai ser representado por 0,6. Já que 60% corresponde a 600 mil, 400 mil vai corresponder a 40%. Basta você também fazer a regra de 3 e eu coloco 40% na notação a 0,4, tá? Na notação decimal. Então, gente, eu posso, como eu disse, eu posso representar essa minha proporção de pessoas que moram na cidade para pessoas que moram no subúrbio em forma de vetor, em forma de uma matriz coluna, tá? O vetor que representa a população atual de 2020 em proporção de habitantes é, aqui eu coloquei sendo x0, observe que aqui está x0 igual. Lembra que eu falei para vocês agora? Eu vou colocar em forma de vetor. Então, eu coloquei em forma de vetor, onde na primeira linha eu coloco a proporção de pessoas na cidade e na segunda linha eu coloquei a proporção de pessoas no subúrbio. Esse vetor, que é chamado de vetor x0, ele é chamado também, ele é conhecido como vetor inicial, vetor de estado inicial. Ou seja, esse vetor x0 aqui que eu acabei de colocar, da população de agora que eu medi, ele é chamado na cadeia de Markov de vetor de estado inicial. Toda vez que vocês forem trabalhar com matrizes, com cadeia de Markov ou matriz de Markov, vocês vão ter um momento para descobrir o vetor de estado inicial. Sempre será assim.
vocês vão colocar um vetor que representa a proporção, né, nesse caso aqui, de pessoas que estão na cidade, pessoas que estão no subúrbio, mas em qualquer outro exemplo, vocês vão colocar um vetor chamado de vetor de estado inicial e vão colocar as proporções em forma decimal dessas suas medidas. Nesse caso, aqui a medida de pessoas que estão na cidade e aqui a medida das pessoas que estão no subúrbio.